perguntar uma coisa rápida. Você escolhe seus fundos imobiliários só olhando o quanto eles pagam de dividendos por mês? Se a resposta for sim, então esse vídeo é especialmente para você. Porque provavelmente você está sem perceber colocando seu dinheiro em risco e jogando fora oportunidades muito melhores. Hoje eu quero abrir seus olhos para uma das armadilhas mais comuns do mercado de fundos imobiliários, que pega principalmente o investidor iniciante. Os fundos que parecem maravilhosos só porque tem um rendimento altíssimo. Mas por trás desse rendimento bonito, geralmente tem coisa errada. E vou te falar, eu sei como é. Quando eu comecei no mercado de fundos imobiliários, eu também caí nessas armadilhas. Você entra no aplicativo da corretora, você entra no site, você vê um fundo que está pagando 1,3, 1,4, às vezes até 1,5 ao mês, e na hora bate aquele pensamento: caramba, se eu colocar meu dinheiro aqui, eu vou ficar rico só com aluguel. Mas o que ninguém te conta, e eu só fui aprender depois de tomar algumas porradas, alguns tombos, é que nesse tipo de fundo é exatamente onde muita gente perde dinheiro. E nem é porque ele não paga o rendimento, é porque ele não se sustenta no longo prazo. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender exatamente uma das armadilhas no mercado de fundos imobiliários para você nunca mais cair nelas. E você vai, de fato, saber como investir da forma certa, da forma correta no mercado de fundos imobiliários. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do Tio Fiz. Hoje, eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Além disso, eu tenho mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e meu objetivo é muito claro, é ajudar você a ter melhores resultados, a ter melhores rendimentos, a ter uma estratégia de fato aumentar a renda passiva com segurança. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal e se inscreve, porque toda semana tem vídeo te ajudando, te ensinando a você investir da forma certa e da forma correta. Então, se inscreve aí e ativa o sininho. E lembrando a todos vocês, eu estou com um evento totalmente online gratuito chamado Segredos da Renda Passiva. Nesse evento, eu estou ensinando como você vai investir da forma certa no mercado de fundos imobiliários, montando a carteira de fundos imobiliários para esse cenário, aproveitando as oportunidades que tem hoje, sabendo analisar um fundo imobiliário na prática, junto comigo, e eu vou investir 10 mil reais no fundo que eu vejo ser uma excelente oportunidade de investimento. Então não perde a oportunidade, clica no primeiro link da descrição aqui e vem participar do evento, que já são mais de 10 mil pessoas que estão assistindo e estão curtindo demais. E vamos lá, deixa eu te dar uma analogia que vai te ajudar a entender melhor. Imagina que você está andando na rua e vê um carro importado sendo vendido pela metade do preço de mercado. Tá ali bonitão, limpinho, farol brilhando, aí você pensa: achei agora uma baita oportunidade, um baita negócio. Só que o que você não vê é que aquele carro já foi batido, tem um monte de problema escondido no motor e você vai gastar muito dinheiro com a manutenção do que economizou. Com fundos imobiliários é a mesma coisa. Às vezes aquele fundo que está pagando 1,4, 1,5, 1,6 ao mês, que parece uma pichincha, tem imóveis problemáticos, tem inquilinos inadimplentes, tem uma gestão ruim. E por isso o preço da cota caiu tanto. E quando a cota cai demais, o dividend yield sobe, mesmo que o fundo esteja com a saúde financeira comprometida. Agora, a gente vai para o lado mais técnico, que é importante que você entenda, mas de forma bem simples. O dividend yield nada mais é do que o seguinte: é quanto o fundo ele pagou de rendimentos nos últimos 12 meses dividido pelo preço da cota hoje. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui bem prático para vocês. Se um fundo ele pagou R$12 nos últimos 12 meses e a cota dele está custando hoje aproximadamente R$100, o dividend yield é de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Só que, se essa mesma cota cair para R$80, sem que o fundo tenha aumentado os rendimentos, o dividend yield vai para 15%. E aí o investidor iniciante pensa: uau, tá pagando bastante, tá pagando bem. Mas o que ele não entende é que a cota ela só caiu porque tem um problema ali. O mercado já está precificando os riscos daquele fundo. Então você não está ganhando mais. Você, na verdade, só está sendo atraído para um fundo que os investidores experientes estão saindo fora. Então, no final do dia, é muito importante que o investidor ele consiga, de fato, compreender como é que o fundo está operando, como é que o fundo está conseguindo gerar receita, como é que o fundo, de fato, se está sustentável ou não. Então, de forma prática, às vezes aquele fundo imobiliário que está pagando 1%, 1,2%, 1,5%, tem problemas ali dentro. Problemas de inquilino, problemas de gestão, problemas ali internos que você não está ciente. Então é muito importante que o investidor ele saiba separar o joio do trigo e saiba de fato como analisar um fundo da maneira correta. Tem muito investidor que infelizmente olha apenas para aquele dividend yield, olha apenas para quanto o fundo está pagando e vai lá e acha que é um bom investimento. Mas não, tem que olhar os ativos, tem que olhar a gestão, tem que olhar os inquilinos, tem que olhar a perspectiva futura do fundo e no final você vai olhar o preço. Então muito cuidado, muita atenção sobre isso, porque é nesse tipo de fundo que o investidor vai lá e pisa uma casca de banana. E agora eu vou explicar outro ponto importante que você, investidor, precisa considerar. É quando o fundo ele apresenta um rendimento maior do que o normal. Mas esse rendimento ele não vai se repetir. Isso acontece muito quando o fundo imobiliário ele faz a venda de um imóvel, por exemplo. Ele vende um ativo, gera um lucro e distribui esse lucro junto com os cotistas. É o famoso rendimento não recorrente. Ou seja, é uma coisa pontual. É uma coisa que ela não vai acontecer de novo nos próximos meses. Só que no gráfico parece que o fundo ele passou a pagar muito mais. Só que não é assim que funciona. O fundo ele paga um rendimento não recorrente porque ele precisa obrigatoriamente distribuir aquele lucro junto aos cotistas. O iniciante ele vê isso, se empolga e entra achando que vai receber aquilo todos os meses. E aí logo no mês seguinte o rendimento volta ao normal, ou pior,
cai e a frustração vem com força. Então é muito importante o investidor entender e separar muito bem o que é o rendimento recorrente do rendimento não recorrente. O rendimento recorrente é o que ele vem gerando de fluxo de caixa, ou seja, o que ele vem gerando de receita todo santo mês. Então vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. O fundo de tijolo, o fundo que tem prédios comerciais e coloca para alugar. Todo mês ele tem uma receita ali de 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões. Aquilo é receita, o fluxo de caixa de um fundo. Agora, vamos dizer que ele, um mês ali, na verdade um semestre, ele foi lá e vendeu um imóvel. Teve um baita lucro. Aquele lucro, ele precisa obrigatoriamente distribuir junto aos cotistas. E aí o investidor vai lá, recebe uma bolada e acha, ó, aquele fundo vai continuar pagando aquele rendimento. Mas não é bem assim que funciona. Então você tem que separar o rendimento recorrente do rendimento não recorrente. Não é todo mês que vai vender um imóvel. Agora é importante o investidor entender que esse lucro, ele obrigatoriamente tem que ser distribuído junto aos cotistas. Vamos trazer um exemplo prático para vocês. O imóvel foi comprado em 2010 a 10 milhões. Vamos dizer que ele vendeu aquele imóvel agora, em 2025, por 25 milhões. Ou seja, 10 milhões é o que volta para o fundo, para ele conseguir, de fato, comprar novos ativos, fazer algumas movimentações, e os 15 milhões eles têm que ser obrigatoriamente distribuídos junto aos cotistas. Então, é aí que entra a questão do rendimento recorrente do rendimento não recorrente. E você, investidor, tem que saber separar muito bem para entender o que é o rendimento saudável do fundo. E, infelizmente, esse é o erro mais comum de quem está começando no mercado de fundos imobiliários, é usar o dividend yield como a bússola principal para escolher os fundos imobiliários. E olha, eu te entendo, porque eu também já fui esse cara. Quando a gente está começando no mercado de fundos imobiliários, eu comecei lá em 2015, a gente quer fazer o dinheiro render. Tudo que a gente vê é esse número grande chamando a atenção. O investidor vai lá e olha para o preço VP, o preço do valor patrimonial, vai lá e olha para o dividend yield. E, cara, isso de fato é uma grande cilada porque não vai te fazer realizar bons investimentos. E é o seguinte, no mercado de investimentos, o que brilha demais geralmente queima rápido. Você precisa entender o que está por trás dos números, porque senão você se ilude. E o mercado, meu amigo, não tem pena de quem se ilude. Tá, Matheus? Mas então o que eu devo olhar para saber se o fundo imobiliário é realmente bom? Excelente pergunta, tá? Se liga. Existem alguns pontos que são essenciais para se analisar um fundo imobiliário e entender se é um bom ou mau investimento. Primeiro ponto, qualidade dos imóveis. Qual é a qualidade dos imóveis do fundo? A localização deles é boa para o segmento? Os imóveis têm estrutura de qualidade? E estão em uma região com demanda? Tudo isso influencia na segurança e qualidade do fundo. Prefira sempre imóveis que tenham imóveis melhores e mais bem localizados para aquele segmento. Segundo ponto, inquilinos. Priorize fundos que tenham empresas sólidas, com contratos longos e uma segurança jurídica interessante. Pensando sempre em ter como inquilino empresas que tenham uma boa qualidade de crédito, ou seja, de honrar de fato o seu compromisso ao aluguel todo santo mês. No caso dos fundos de papel, preze por empresas que você vai emprestar dinheiro, né? No caso, são dívidas atreladas a esse tipo de devedor que tem uma capacidade maior de honrar com o compromisso. Então, preze por boas empresas. E isso é uma coisa, às vezes, que o investidor ele acaba deixando de lado. No final do dia, quem paga o seu rendimento, a sua renda todo santo mês é o inquilino. O inquilino ele vai pagar aluguel por local imóvel, entra no fundo imobiliário aquele aluguel e, consequentemente, aquele aluguel vai ser pago junto ao cotista. Então, é importantíssimo que você olhe para os inquilinos daquele fundo e também pense sempre em diversificação dos inquilinos, para que, obviamente, você não tenha concentração a nenhum tipo de inquilino e nada da sua receita. Terceiro ponto, vacância. De nada adianta o fundo ter excelentes imóveis se ele está com a vacância alta e não consegue, de fato, controlar essa variável. Priorize fundos imobiliários que sabem fazer uma gestão eficiente, mantendo seus imóveis ocupados. Vacância alta no fundo imobiliário significa que tem menos renda entrando no seu bolso do que de fato deveria. E é muito importante o investidor entender que quando o imóvel está vago, o fundo imobiliário está perdendo duas pontas. Ele deixa de receber aluguel e, ao mesmo tempo, tem que arcar com os custos ali, as despesas. IPTU, condomínio, conta de água, conta de energia. Então, o imóvel estar vago é ruim. Agora é normal ter um pouquinho de vacância. Faz parte. É o mercado como um todo. Mas priorize por fundos imobiliários que tenham um nível de vacância baixo. Outro ponto, o histórico da gestão. O gestor é competente, ele se comunica bem, é transparente das informações do fundo, isso é extremamente fundamental. Gestores com histórico de resultado são sempre mais interessantes porque eles já têm histórico no mercado de fundos imobiliários e já se provaram em momentos bons e em momentos ruins também no mercado que acontece. Regularidade dos rendimentos. Um fundo que paga certinho todo mês vale mais do que aquele fundo que ele oscila demais. No fim, o investidor de fundos imobiliários é aquele investidor que busca previsibilidade e segurança. Ele não quer ver seus rendimentos oscilarem demais, ele quer ter estabilidade e segurança nos seus rendimentos. E fundos que oscilam demais nos seus rendimentos tendem a ser mais voláteis e terem, vamos lá, operações mais arriscadas. Então, para fechar, se você está escolhendo fundos imobiliários só com base no rendimento alto, você simplesmente está jogando dinheiro fora ou arriscando demais seu dinheiro. Você pode estar se expondo a riscos desnecessários que vão atrapalhar ou até destruir o crescimento da sua renda passiva no longo prazo. Agora que você entendeu isso, o que eu recomendo? Eu recomendo que você aprenda a analisar fundos imobiliários, monte uma carteira sólida e comece a pensar como investidor de verdade no longo prazo.
E se você quiser me ajuda nessa jornada, participe de um evento totalmente online gratuito chamado Os Segredos da Renda Passiva. Nesse evento você vai aprender a investir da forma certa e da forma correta. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, nos seus investimentos no mercado de fundos imobiliários. Então clica no link da descrição e vem participar junto comigo desse evento que tem mais de 10 mil pessoas. E bom, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, se inscreve no canal e acompanha, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir da forma certa no mercado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.